Muito bem, esse é o Feirão de Terrenos, estamos por aqui mais uma vez para conversar. Hoje, de novo, feliz da vida, do meu lado aqui, o Ivandro. Aliás, veio pro lado de cá hoje, né? É isso Tudo aí, bem contigo? mudamos a estratégia hoje, mas os convidados são muito, vamos dizer assim, nós nos sentimos honrados em ter convidados do padrão que a gente vai ter hoje aqui no nosso bate-papo. Exatamente, mais uma incorporadora que nos visita. Sejam bem-vindos, o nosso amigo Pedro, da música do Raul Seixas, nosso amigo Pedro. Isso aí, obrigado. E o Charles aí, que são da Abecker. Por favor, fiquem à vontade, se apresentem e falem. Primeiro dessa empresa que está chegando em Chapecó. E aí a gente vai discorrer nos assuntos, porque hoje eu tenho uma novidade que eu vou guardar um pouquinho aqui, mas fica aí com a gente que a gente vai falar que vai realmente revolucionar o mercado da nossa cidade e região aqui, pode ter certeza. Fiquem à vontade, hein? Obrigado Pelo convite, Ivandro. Né? Acho que o mais legal quando a gente fala da Abecker é que, até dando um spoilerzinho, a gente entra com os dois pés. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa hoje, sobre um produto, só que a gente tem alguns produtos a serem lançados só nesse ano 2025 aqui em Chapecó. Então é bem legal como a Abecker está entrando no mercado. Né? A Abecker, falando um pouquinho sobre a estrutura, é uma empresa que tem 12 anos no mercado, né? A sua base ela é em Joinville, então o Anderson começou a empresa em Joinville, já temos mais de 19 mil lotes entregues. Olha aí. Na região, tem bastante coisa entregue. É muita coisa. Né? Tem bastante coisa. E temos na esteira ali mais de 40 mil lotes a serem entregues. Então, Olha 25 só. em projetos, Incrível. 5 mil lotes hoje estão em produção, né, em Fase de obras, obra. e mais 5 mil lotes ali estão em andamento de aprovação. Então, estamos falando ali para os próximos anos ali, eu brinco que é um namoro. A gente começou esse namoro com a Abecker, a gente vai falar um pouquinho o que a nossa empresa, o que a Autos faz nesse mercado de lançamentos, mas a gente começou esse namoro com a Becker sabendo que o namoro É de vai longa data. ter uma E virou data. um casamento, né? E virou um casamento, né, Isso aí. Pedro? Porque estamos falando em pelo menos 10 anos ali, eu brinco com o Anderson. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, cara, é 10 anos que a gente pelo menos vai estar junto. Porque depois disso eu quero me aposentar também, quero dar uma descansada, mas a gente tem bastante coisa para construir junto aí, né? E falando em Chapecó, uma cidade que a gente tem um carinho muito especial, Absurdo, uma absurdo. cidade acolhedora, uma cidade gostosa, que não faria sentido a gente não entrar e entrar bem com o que a gente vai trazer hoje aí para vocês. Com uma novidade, né? Então a empresa ela é sediada hoje em qual região do estado? Hoje ela está em Joinville, Santa Catarina, Uhum. né? E a gente tem produtos hoje entregues e em produção no Mato Grosso. Então a Becker está hoje com bandeira no Mato Grosso. Olha. Estamos no Paraná, né? E fortemente em Santa Catarina. Santa Catarina é o foco, né? Então, Santa Catarina, de leste a região oeste. de Joinville, ali norte, sul de Joinville, também ali Araquari, Garuva. Então o forte da Becker hoje ela é Joinville região, né? Mas expandindo agora para esses outros estados ali. E Paraná e Mato Grosso a gente já entrou ano passado. Então tem mais E tem outros brincadeiras pra estados acontecer que aí. em breve estaremos colocando a bandeira aí também, né, Chas? Olha Só para entender, esses 10 anos que tu tá falando para frente, assim, são 10 anos de lançamento. É isso? De lançamento. Lançamento. Coisas Sim, acontecer. louca, A gente fala é que o muita mercado coisa. imobiliário, né, pro loteador, ele é muito. Ele tem um ciclo, porque é o tempo de aprovação. Ciclo longo, Então, né? muita coisa acontece. Então, o loteador, quando ele resolve expandir e crescer, o que ele faz? Ele vai adquirir áreas, né, na permuta, na parceria, adquirindo área. Então, ele fecha muitos projetos e esses projetos eles entram para uma esteira de aprovação. Essa aprovação ela demora em torno de 6 a 7 anos. Em média, Quando né, a no gente Brasil. fala da Becker, né, a gente fala que esse ano de 2025 ele é um ano muito importante para a gente. Por que ele é importante? Porque é um ano onde a gente vai estar com muitos projetos lançando, porque esteve na esteira durante 5, 6, 7 anos, né? Então, a gente, em números aqui trazendo para vocês, nós vamos lançar em 2025 mais de 9 mil unidades da Becker. Olha só. só. esse São ano, né? 9 mil unidades espalhadas hoje, Paraná e Santa Catarina. E de diversos padrões. Isso Diversos aí, padrões. desde condomínio de altíssimo padrão, loteamentos e condomínios industriais e Industrial. loteamentos populares. Então a Becker ela atua nessas 3 principais frentes: condomínios, loteamentos abertos e industrial também, Industrial também. principalmente na região de Joinville ali, onde você tá ali no berço ali para Itajaí, você tá Perto da BR, né, na 101 na boca do gol ali para esse tipo de produto, produto. né? Então a gente tem bastante industrial naquela região também. E estamos falando ali em números de valor, mais de 2 bi de VGV
de lançamentos só para 2025. É Por que muito disso, Ivan? número, né? Por que disso? Porque o processo de maturação ele demora, então a cada 6, 7 anos isso acontece quando a incorporadora está em crescimento, que é ter muita coisa para lançar ao mesmo tempo. Então a gente tem um ano muito de divisor de águas para dentro da empresa, porque a gente está mais que dobrando hoje a carteira dela com esses 9.000 lotes lançados. Olha só. Nós estamos já há um certo tempo conversando. Opa, desculpa, bati aqui no negócio aqui. Estamos há um certo tempo conversando com esse segmento, terrenos e tal. O que fez a empresa pensar Chapecó também? Bom, eu acho que quando a gente olha para Santa Catarina, a gente tem. O primeiro lugar que chama atenção é o litoral. Todo mundo fala do litoral, né? Balneário Camboriú virou case de sucesso imobiliário. Isso aí acho que Sim. é nítido, né? Para todo mundo que trabalha no mercado imobiliário. Mas daí quando a gente começa a olhar vários outros índices, né? De crescimento, de PIB, PIB per capita, a gente olha para Chapecó e a gente vê que é uma cidade que desponta muito, principalmente comparado a outras cidades da região. Então, comparativamente, hoje eu vejo Chapecó com um potencial até maior do que muitas cidades do litoral. Cidades do litoral já surfaram a onda e a onda tá chegando aqui em Chapecó e tá chegando forte. A gente olha o valor do metro quadrado, a gente olha a estruturação da cidade, uma cidade bem planejada, uma cidade bem arborizada, qualidade de vida alta. Várias pessoas se mudam para Chapecó em busca de uma qualidade de vida e esse é um cenário perfeito quando a gente olha para desenvolvimento urbano, né? Que é o foco da Becker quando a gente fala de novos loteamentos ou condomínios fechados. E o chapecoense no dia a dia, ele olha isso de forma bem clara, né? Claro. Você vê a quantidade de incorporações, a quantidade de empresas desse mercado imobiliário vindo para a cidade de Chapecó, né? Porque normalmente uma cidade, quando ela começa a crescer, ela começa com quem está dentro da cidade. Sim. Então são incorporadoras, loteadoras, né? Construtoras locais. Quando você vê muita gente vindo de fora, é porque realmente a cidade ela tá naquele boom e é o que o mercado procura, e isso é bom para a cidade. Traz Para muito crescimento, dinheiro, valorização, dinheiro. A cidade é uma cidade que também tem muito dinheiro, então o trabalhador aqui realmente ele tem dinheiro, né? Então consegue absorver o melhor de todos os mundos ali, e a realização do sonho, né? Que a casa própria, o terreno é a realização do sonho do brasileiro. A título de informação, a gente sempre faz perguntas aqui do jeito mais simples possível e vocês vão entender por quê essas perguntas, porque quem nos vê são pessoas tipo eu que é possível comprador, mas que tem vamos dizer assim, uma bolha aí ainda que será que sim, será que não? Então Chapecó hoje estaria no radar dos grandes investimentos realmente? Com certeza, com certeza. Santa Catarina, de qualidade de vida, é o melhor estado do Brasil, né, para se viver. E daí dentro de Santa Catarina a gente tem algumas cidades que se destacam. E Chapecó tá despontada numa das melhores cidades do Brasil, né? Quando a gente faz essa comparação, olhando primeiro para o Brasil, encontramos Santa Catarina. Quando a gente olha Santa Catarina, a gente olha para Chapecó. A expansão da cidade nos últimos anos está sendo algo realmente absurdo, né? Quem mora aqui está sentindo isso. Sentindo. E está chamando a atenção dos investidores. Tenho certeza que Chapecó daqui 10 anos vai estar uma outra Chapecó muito maior do que hoje e assim por diante. E você vê o investidor dessa forma, né? O investidor local mesmo é simples. O cara que comprou o seu terreno ou o seu apartamento há 3, nem muito longe, 3, 4 anos atrás, já vê que esse imóvel, ele, se não dobrou, ele já chegou muito próximo a dobrar o valor. Sim, com entendeu? certeza. Por quê? Porque isso carrega. Então, a aposta, eu sempre falo, qual que é o melhor momento de compra? É ter comprado há 3 anos atrás? Ou é comprar amanhã? Não, é comprar hoje. Comprar hoje. Você compra hoje, você vai ter a valorização amanhã. Se você não comprar, você nunca vai ter essa valorização. Você vai ver as pessoas ganhando, as pessoas valorizando e você olhando. Você como olhando. sempre. Você ia perguntar, te interromper, você ia fazer uma pergunta aí. Esse ponto que acabamos de falar aí. Como eu estou há 26 anos no mercado, nos últimos anos, com todos os lançamentos que a gente tem hoje na região, são muitos, as pessoas me perguntam às vezes, investidores antigos, pessoas meio que assustam um pouco para quem estava acostumado a ser lançado 2 loteamentos em Chapecó no ano de 300 lotes. Hoje nós temos 10, hoje eu tenho na minha carteira 34 loteamentos, uns prontos, uns lançando, de vários tipos e valores. E aí as pessoas me perguntam, cara, tem uma bolha? E eu falo, eu estou há 26 anos dizendo que não tem bolha e que a valorização é constante
e firme. E aí a pessoa diz, mas como que você sabe? Porque eu estou há 26 anos fazendo isso. E essa pergunta começou há 20 anos atrás, quando a cidade, há 20 anos atrás, começou a startar, porque é um start assim, ele é lento. Sutil, né? Mas como a gente está na linha de frente dos negócios, você consegue sentir esse movimento. Quando ele começou, vinha um loteamento 300 lotes. Aí sempre tem, né? Ah, não vai vender. De repente lançava, 3 meses não tinha mais nenhuma unidade. E já quem queria vir comprar aquele lote naquele lugar já tinha ali 20%, 30% Já de tinha comprado de reajuste. alguém. Já tinha comprado de alguém já pagando mais. E se Já quisesse. pagando mais. E nós estamos com todos esses loteamentos hoje e eu digo para vocês que não tem lote sobrando em Chapecó. Porque os loteamentos lançam bem, os compradores vêm e compram porque já é culturalmente comprador e já teve reajustes e sabe os números e entende que terreno em Chapecó é muito bom. Então nós temos todo o Grande Oeste, são 60 e poucos municípios que também pessoas investem aqui e é maravilhoso a gente estar nessa fase, tanto eu como comecei com a cidade lá há 20 e poucos anos atrás, quanto os incorporadores que estão chegando, porque vocês mesmos já estão sentindo essa energia, com né? certeza. Vocês percebem que cada lançamento, todas as pessoas que vieram, lançaram o produto e vieram para Chapecó, eles ficam com um sentimento assim, que a cidade tem uma energia diferente, uma pegada, as pessoas são pessoas ainda muito firmes nos negócios, e é maravilhoso isso para falar assim, a bolha não existe. Existe um mercado forte, crescente e que vai muito longe ainda, né? Até trazendo mais um spoilerzinho, Evandro. Nós vamos abrir venda e lançamentos, né, na Becker em 2025. São mais de 15 empreendimentos, tá? E daí, dentro desse planejamento estratégico nosso, a gente determinou lançamentos e megas lançamento, tá? Dos mega lançamentos, a gente vai ter 4 em 2025 da Becker. Olha só. E, curiosamente, dentro desses 4, Escolhidos, 3 escolhidos estão em Chapecó. Olha Não aí. tem um porquê. Né? É acreditando maravilha. realmente no potencial que tem a cidade, não só potencial de compra, potencial de crescimento. Sim. Porque só vai existir uma incorporação depois se tiver um loteamento. É a base para qualquer coisa que você vai fazer hoje, né? A expansão de uma cidade é isso. Isso. Então, só para deixar essa pulguinha, legal. pô, são 3 megas lançamentos que acontecerão da Becker em Chapecó em 2025. Em 25. Em 25. Em 25, viu? ano que Olha vem, só. nos outros Estamos bem mais. loucos aí correndo, se mudando. Eu brinco, estamos morando em Joinville agora o Pedro vem morar em Chapecó e esse é o processo, faz parte. Faz a gente parte. precisa disso para poder trazer essa sinergia, essa energia que a gente precisa para todos os lançamentos nossos. Ô Charles, agora há pouco você falou, de certa forma até deu um conselho, né? Para quem compra. Devia ter comprado, por que não está comprando? Fica olhando os outros comprar. Tu teria mais algum conselho que você gostaria de dar? Porque depois dessa pergunta que a gente vai estar fazendo agora, a gente vai falar de planos, prazos, formatos e tal, que é bem interessante também. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente visita, eu falo que, nossa, a Autos a gente não faz venda, mas a gente participa da venda junto com o corretor no dia a dia. E uma coisa que eu sempre falo, a pessoa quando ela vai sair para comprar, ela tem um sonho. Sim. O cliente ele sai de casa, ele tem um sonho. Da casa, do terreno para fazer a casa dos sonhos dele. Ele tem esse sonho. O que ele não pode deixar acontecer, isso eu sempre falo, é deixar que as pessoas cortem ou tirem esse teu sonho. Porque é natural, quando você vai lá e compra, você acredita, você vê que vale a pena, né? Você vai lá e adquire algo, você vai ter um familiar que você vai falar, vai apresentar, e essa pessoa, mas é loucura, você está fazendo um financiamento longo, você não sabe o que vai ser amanhã, né? Só de você pensar dessa forma, tem muita gente que não sabia o que ia ser o amanhã e hoje é, se não milionário, tem muitos imóveis aí no seu nome, né? Pensando dessa forma. Então, o conselho faça o que o seu coração manda. Se você gostou, acredite, compre, porque com certeza quem compra a terra não erra, né? Exatamente. Essa frase que todo mundo fala. Então fica aí um pouquinho mais do que eu acredito aí do mercado. Vamos tentar dar uma explicada para o público nosso de Chapecó, que conhece bem a cidade aqui. Onde é que fica esse local? Tem um mapinha aqui que a gente até estava olhando aqui, mas assim, pessoal que conhece Chapecó, vamos falar esse loteamento que é o Revoar, né? Revoar. Ele fica, vamos dizer assim, quando vai para o aeroporto ali, indo pela principal aqui da cidade, chegou no Jardim do Éden, dobra à direita, tem um loteamento ali que é o Loteamento Demarco. Uhum. O próximo, do mesmo lado da rua?
do mesmo lado da rua, muito fácil de achar. Já é o Revoar. Tu já vai olhando, quando acaba o demarco ali, já Uhum. tá toda a infraestrutura, inclusive estão fazendo um plantão de vendas lá, Isso bem Ele- fácil de então ele achar. é bem antes da rótula do aeroporto, vamos dizer assim, para quem tá indo, para uns entender. 200 metros antes da rota, tu já vai olhar, o loteamento já tem lá, tá bem bonito. Mas vamos é fazer muito um plantão de próximo, eventos é muito bom. próximo do centro, né? É colado no centro. Tem e ali posto de gasolina, hipermercado, tem universidade, tem um monte de coisa ali que facilita a vida do cidadão, né? E lembrando que o potencial da região está em expansão. Se você olhar o master plan de projetos futuros ali, hoje, vamos dizer assim, aquele pessimista vai dizer, não, mas esse loteamento aqui, no final, ele está no meio do novo crescimento de Chapecó. Com certeza. O Com certeza. crescimento de Chapecó, com o nosso plano diretor da região sul se expandindo, todo o sul que está projeto de 20 anos meio parado, agora as grandes incorporadoras entraram no sul e todos os projetos maravilhosos que a gente tem visto, e o Revoar é um deles, veio para diferenciar tudo aquela, vamos dizer assim, lá só tem agora aquele loteamento do aeroporto. Não, agora vai ser vários lançamentos e todos melhor que o outro, agregando realmente para a região. Ontem eu estive conversando com uma pessoa bem influente aí do mundo da política e tal, e ele me disse assim, Johnny, pode escrever, a ferrovia é uma realidade, e depois ninguém mais segura Chapecó. Então é o momento de investir? Com certeza é. Mas agora falar em investimento, vamos falar do que eu mais gosto, é como é que paga, como é que é esse negócio, porque é uma novidade no mercado que vocês estão trazendo? Acho que mais do que uma novidade, Johnny. É uma Acho que bomba. isso é uma mega novidade. É bombástico. Eu falo que a gente já chegou chacoalhando o mercado e a Becker, a Altos, ela é isso. É realmente chegar e chacoalhar o mercado de uma forma boa. Trazendo condições com que as pessoas consigam realmente adquirir. Eu brinco, não tem desculpa. Né? Não tem. Pedrão, seria legal você falar o que Claro, são as claro, condições, claro. Vamos lá. Bom, mas então, acho quando que a não tem gente- desculpa agora. Quando a gente fala de um financiamento direto com a incorporadora, Sim. a gente sempre olha o mercado, né? E tem vários mercados aí que tem uma prática de uma entrada um pouco maior, né? Até porque a incorporadora ela tem um desembolso de obra, né? Então toda vez que ela faz esse investimento na obra e joga um financiamento a longo prazo para o cliente, ela tem um descasamento de caixa e poucas incorporadoras hoje conseguem fazer isso, né? Numa condição tão facilitada que nem a gente está conseguindo trazer aqui para Chapecó. Então a Becker conseguiu, né? Tá Mais no uma vez momento mostrando o poder e a estrutura o poder e a que a Becker tem estrutura, por trás, né? toda essa estrutura que a Becker conseguiu consolidar dentro desses anos e a gente tá entrando com uma entrada reduzida e um prazo longo. Pedro, mas o que seria, né, essa entrada reduzida, esse prazo longo? Então hoje o cliente ele vai conseguir comprar o lote, né, no dia do lançamento, a gente já tá fazendo pré-cadastro, inclusive, né, daqueles clientes interessados, Sim. com apenas 6% de entrada. Perfeito. Então hoje nenhuma outra incorporadora tem uma entrada tão facilitada quanto a nossa. E além disso, esse 6% ele ainda pode ser parcelado em até 3 vezes. Olha só. Ou seja, você 2% não precisa... mais 2% mais 2%. É comum, né, as pessoas terem aquele preconceito de que ela não pode comprar o imóvel porque ela não tem uma poupança, ela não tem um valor alto guardado na conta bancária. Sim. Então, justamente pensando nesse público, a gente vem com essa oportunidade de trazer uma entrada reduzida, facilitar essa aquisição para o cliente e posterior a isso, o cliente vai poder ainda financiar o saldo dele, né, em até 240 meses. Nossa senhora, que maravilha. achou, hein? Não, é. O E aí, corretor vai ter que, gastar a caneta agora. hoje nós tivemos no evento lá, e aí o Pedro falou para os corretores ficaram em choque um pouquinho. Teve gente que estava ainda digerindo. Processando, Vocês né? perceberam? Será que é verdade? Porque ninguém foi lá esperando esses números. Esses números. Não foram esperando. E o choque é aquele que você ficou ali um pouquinho, eu senti e percebi na hora que era isso. As pessoas estavam tentando entender se realmente aquilo era real, né? Sim. Foi maravilhoso. Então, 6% que pode ser parcelado e Isso aí. 240 vezes para quitar. Para quitar o saldo. Lembrando que o financiado. cliente ele vai começar a pagar a parcela após o término da entrada, então ele não paga junto. Não então paga tem mais junto, um facilitador. Tem mais esse Então facilitador. ele vai pagar a primeira entrada para depois ele começar o pagamento Das das parcelas. parcelas. Então é mais, eu brinco que agora não tem desculpa realmente. Acho que tudo que precisava a gente está trazendo, né? E mais do que isso, com produto de qualidade, com uma localização
excepcional, ali, hein? privilegiada, Privilegiada. muito bonita, né? E o Revoar é um pouco disso, né? O Revoar é realmente até o marketing nosso usa bastante isso, né? Que é o voo da ave, tem até a gente tem um pássaro Um como pássaro símbolo como, da Sim, logo ali, né? né? Que é ele fazer novamente o voo dele. Então por isso do É o Revoar. Revoar, né? E é bem importante deixar bem claro que o produto é de excelente qualidade. Sim. Ele é um produto assim qualificado, porque às vezes a pessoa diz, tá, mas esse produto é um produto, como é que é esse terreno? É terreno de 200 metros? É terreno de 360 metros com infraestrutura completa numa região que todo mundo que passa lá já viu que é um padrão excelente, né? Sim, É isso aí. Não, é só a gente olhar os empreendimentos vizinhos nossos ali, a Isso. gente já vê que o padrão ali de moradia é realmente muito elevado. Eu tenho uma Realmente muito pergunta elevado. para ti, Pedro. Para não perder a oportunidade de comprar um lote, de reservar um lote, de entender mais sobre Perfeito. o assunto, porque a gente, pelos números que vocês estão passando, não vai ter lote para todo mundo. Não. E Né? justamente a nossa intenção, né, em trazer uma condição desse tipo aqui para a cidade de Chapecó é realmente impactar o mercado, é chegar com força, né, no mercado, mostrar o poder da Becker, e para aqueles clientes, para que todos os clientes tenham a oportunidade de participar do processo. A gente começa hoje, inclusive, né? Já começamos o cadastramento dos clientes interessados. Então, o cliente pode entrar em contato com o corretor, né? Com o pessoal da bolsa. Corretor da sua confiança, né? O corretor da sua confiança. A gente tem as imobiliárias parceiras cadastradas. Sim. E enviar a sua documentação. Por que enviar a documentação? Porque a gente já faz uma pré-aprovação de crédito. Perfeito. Como o financiamento é direto com a incorporadora, o cliente ele passa por uma aprovação de crédito, uma aprovação facilitada também. A gente não é tão burocrático quanto os financiamentos bancários, né? Então a gente também pensa nesse lado do cliente, né? Às vezes aquele cliente que ele não tem um olerite porque ele é autônomo, mas ele recebe o dinheiro dele ali no Pix, né? Ele vende alguma coisa, ele faz. A gente olha para esse cliente também, abraça ele, né? Então a gente realmente tenta abraçar o cliente nesse sentido. Você envia a documentação pro teu corretor, a gente vai fazer análise, vai deixar você aprovado, e daí lá no dia 12 de julho a gente vai ter o dia do lançamento, que vai ser o dia da abertura de vendas, e que vai ser também o dia onde acabarão as vendas, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir vender todos os lotes nesse dia do lançamento. E claro, dando a oportunidade do cliente participar. Então, não deixa para a última hora, porque tem essa questão, né? A gente tem esse costume, né? De acabar deixando as coisas para depois. Não deixa para a última hora. A documentação que a gente pede é uma documentação básica, não é nada complexo. Manda a documentação para o seu corretor, a gente já deixa o teu cadastro aprovado e, consequentemente, você vai ser atendido antes lá no dia. No dia do lançamento, só serão atendidos aqueles clientes que tiverem o seu cadastro aprovado e vão ser atendidos em ordem do envio do cadastro. Então, por isso que a gente reforça a importância de não deixar para a última hora. Vai lá, separa a documentação, fala com o teu corretor, pensa no caminho, né? A gente fala, não precisa tomar decisão de compra agora. Decisão de compra você vai tomar lá no dia. Mas você vai tomar a decisão agora de não ficar para trás e não perder essa oportunidade de participar do dia do lançamento. Lembrando que isso é um diferencial, né? Eu particularmente gosto desse modelo de negócio, porque assim, ó, o cara faz o cadastro, ele já entendeu o produto. Ele tem mais até o dia 12 para decidir, comparar, fazer as perguntas para o corretor, para ele não ter mais tirar as dúvidas. E no dia que ele está decidido, o que ele vai fazer lá é o cadastro aprovado, ele vai só escolher o terreno. Isso aí, vai escolher a unidade dele e estourar o espumante com a família ali e comemorar mais um sonho realizado. Isso. Esse é o então, objetivo. É para simplificar, porque muita gente acha, não, isso aqui é para garantir, não, é para simplificar o processo do comprador. Isso. O comprador não ficar sendo acelerado pelo corretor, para ele não ficar perdido na transição, porque são 300 unidades, né? Então nós teremos muito mais cadastros do que unidades, com certeza. Do que unidades. Então a transição para ele ficar tranquilo e ganhar esse tempo, né? E ter uma boa experiência de venda, que é importante para nós também, né? Então, com certeza. Eu também gosto muito desse modelo de negócio. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar que não foi comentado, porque eu já quero encerrar aqui, porque eu já quero mandar meu cadastro lá, né, gente? Eu quero ser um dos primeiros aí. Eu não tinha falado ainda sobre isso, mas eu gostei muito do projeto. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente pensa, a gente que está aí no dia a dia trabalhando, vendo as coisas acontecer na cidade. O local é interessante, gosto daquela região ali também, e possivelmente você é um morador lá, viu?
Vocês têm alguma coisa para comentar que talvez a gente tenha esquecido de falar aqui com relação a esse empreendimento? Acho que aproveitando, né? Uhum, Terrenos a partir de 229.800, uhum. né? Isso aí. Com 6% de entrada e saldo em até 240 meses, acho que nem tem mais o que pensar. É só vir, vem para a bolsa, vai para o teu corretor de confiança, faça teu cadastro e só espere o dia 12/7 pra gente ir junto. Comemorar, né? Comemorar. Esse sucesso Bora lá. imobiliário. Mais um sucesso imobiliário de Chapecó. Mais Eu tenho alguma certeza pergunta, disso. Ivan? Não, eu acho que ficou bem completo e eu estou muito feliz porque esse lançamento aí eu vou fazer parte também. Nós Então. estamos muito empolgados, a Bolsa Imóveis tem 15 corretores trabalhando no mercado e nós vamos com tudo para cima desse loteamento aí. Muito bem. Show de Conversamos bola. então com o Pedro e o Charles aqui, pessoal da Becker, que chegou em Chapecó para mudar o mercado imobiliário. Pode ter certeza que a gente não está brincando aqui, o negócio é sério e é importante você se ligar nessa notícia aqui que aconteceu hoje. Abraço, até o próximo programa, próximo podcast. Vamos estar aí de volta falando sempre de novidades para Chapecó e região.